área do direito vem passando por uma série de transformações nos últimos anos. Nesse episódio, entenda quais são essas mudanças e conheça oportunidades de atuação para os profissionais da área. Primeira jornada. Salve, salve! Eu sou a Zá Coelho e esse é o Primeira Jornada, um programa papo reto feito pela SPM que te ajuda a enfrentar os desafios da vida escolar e a refletir sobre o seu futuro profissional. Eu tô aqui para te acompanhar na descoberta desse universo de possibilidades e caminhos do mercado de trabalho. Mudanças sociais, comportamentais, tecnológicas estão provocando profundas mudanças na área do direito e, com elas, surgem novas oportunidades de carreira. E para entender melhor esse cenário, eu converso com Marcelo Crespo, coordenador da graduação de Direito na SPM. Seja muito bem-vindo ao Primeira Jornada, Marcelo. Muito obrigado pelo convite, por estar aqui, uma satisfação. Marcelo, conta um pouquinho pra gente sobre essas mudanças que ocorreram na carreira do direito nos últimos anos, né? A gente tem uma visão mais tradicional da coisa, eu acho que muita coisa deve ter mudado e seria interessante a gente entender melhor. Com certeza. Primeiro, eu acho que a gente precisa entender que o curso de Direito ele é um curso bastante versátil. Então, muita gente faz o curso de Direito e acaba não trabalhando necessariamente numa atividade estritamente jurídica. Mas mesmo dentro das atividades jurídicas, existem muitas ramificações possíveis. Então, a gente pode parar para pensar numa pessoa que vai ser advogado, só que dentro da advocacia, você tem, por exemplo, a advocacia pública, que depende de você passar num concurso público para ser, por exemplo, um advogado da União, um advogado do Estado, um advogado do município, que aí eles recebem o nome de procurador do Estado, procurador do município. Mas na advocacia privada, você pode acabar sendo um empreendedor, abrir o seu próprio escritório, como você pode trabalhar no escritório de uma outra pessoa, você pode ser um executivo jurídico, portanto, trabalhar no departamento jurídico interno de uma empresa, de uma startup, de uma multinacional. E aí a gente tem várias outras carreiras que tangenciam a advocacia, que não necessariamente são a advocacia, né? Além disso tudo, na advocacia a gente ainda tem os ramos, né? O direito digital, o direito tributário, o direito trabalhista, direito empresarial, direito penal. Então, isso só para falar da advocacia. Aí tem as carreiras que tangenciam. Essas carreiras, hoje em dia, dizem respeito, por exemplo, à proteção de dados pessoais, ao compliance, agora mais recentemente, gestores de inteligência artificial. Então, o que mudou é porque grande parte do direito ainda permanece como era, no sentido de que você sempre vai precisar de alguém que trabalhe com o direito civil, com o direito penal, como era no passado. A parte da mudança é que há cada vez mais leis, cada vez mais regulamentos, cada vez mais especificidades que criam nichos de atuação jurídicos. Necessidades diferentes, né? Exatamente. E essas necessidades, elas criam, primeiro, a oportunidade de um novo ramo jurídico, como tem sido, por exemplo, o direito digital, a proteção de dados, o compliance, mas também funções ou posições profissionais que antes elas eram mais limitadas e que hoje você extrapola. Então, tem muita gente com formação jurídica que não trabalha em um departamento jurídico, mas trabalha numa situação de, por exemplo, departamentos regulatórios, que dizem mais respeito a processos, procedimentos de você obter um determinado licenciamento e que não necessariamente depende do conhecimento jurídico, mas uma questão mais relacionada a processos, relacionado a auditorias, a investigação, como eu falei, proteção de dados, compliance. Então existe hoje uma amplitude de variações aqui, em que a pessoa que faz o curso de Direito, ela não necessariamente precisa pensar se ela vai ser assim, eu vou ser advogado, ou vou ser juiz, ou vou ser promotor e fazer um concurso público. Dentro da advocacia tem muitos novos nichos, tem muitas outras oportunidades e existe muita coisa que está tangenciando o direito com os mais variados nomes, mas que são oportunidades para quem tem a formação jurídica. Isso é bem legal, Marcelo, você falar, porque eu acho que muita gente que pensa, né, em cursar a carreira de direito, até se afasta um pouco, né, com esse conceito mais tradicional, né, fala assim, bom, isso daí não é pra mim, aquela visão tradicional da profissão. Então é bem legal você trazer isso pra gente pensar que, às vezes, o teu perfil
pode não parecer exatamente o perfil ligado à carreira de direito, mas você pode tangenciar, como você falou, né? Ir para outras abas e tudo mais. Tem alguma profissão que você sente que está em alta nessa área, assim, que você fala assim, ó, isso aqui tá bombando agora? Olha, tudo aquilo que tem relação com a tecnologia está bombando e vai continuar bombando por um bom tempo, em razão dos desenvolvimentos da inteligência artificial. E aí, o que a gente precisa entender é que muitas vezes as pessoas ficam com medo da inteligência artificial. Ah, ela vai roubar meu emprego. Não, quem vai roubar seu emprego é alguém que usa a inteligência artificial melhor do que você. Nós estamos longe ainda, e assim, para deixar claro, muito, muito, muito longe de termos uma inteligência artificial que pudesse substituir um advogado, um juiz. São ferramentas que auxiliam. Então, hoje, eu consigo ser mais eficiente usando ferramentas como as pessoas passaram a usar o editor de texto, o editor de apresentações. Então, o pessoal faz PowerPoint. Antes, como que você fazia uma apresentação antes de ter um computador? Tinha que ser no papel, tinha que ser na cartolina, tinha que ser no flipchart, até computador se desenvolver. Como os maias faziam, né? Com certeza. E assim, na hora que vem o editor de apresentações, as pessoas que passaram a usar o PowerPoint, elas roubaram o emprego das outras? Não, mas elas começaram a ser mais eficientes, até que todo mundo passou a utilizar aquilo ali. E com a inteligência artificial é a mesma coisa. Então, o que está em alta são regulações que têm tido bastante impacto na vida das pessoas, como a LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, como foi lá na União Europeia, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, que são leis que elas têm aplicação extraterritorial e buscam regulações de ecossistemas. Então, isso está cada vez mais em evidência, o que significa dizer que os nichos regulatórios, em especial quando tem o foco na tecnologia, e por isso eu falo do direito digital, eles estão em alta. Mas, por exemplo, como aqui no Brasil a gente está passando recentemente, estamos no meio de uma reforma tributária, é claro que o direito tributário acaba ficando em alta também, porque são as questões sazonais. Às vezes você vai fazer uma reforma na Constituição, na legislação, e daqui a pouco talvez a coisa se estabilize, daqui a pouco talvez não falem mais tanto do direito tributário, porque a grande reforma vai ter passado. E assim por diante, até acontecerem outras. Lá em 1998, quando veio a lei de crimes ambientais, só se falava em crimes ambientais. Foi um movimento, foi um tsunami com relação àquilo ali. Depois a coisa equaliza, diminui, mas os assuntos eles não deixam de existir. Existem momentos de alta e de baixa, mas depois que eles vêm, eles não somem, porque é muito difícil no país que você tenha revogação das leis. Normalmente vem sempre mais uma que modifica, que altera, mas é difícil você ter assim uma lei falando agora todas essas outras aqui estão revogadas. Quando isso acontece é porque aquela lei ela está trazendo um novo regramento e está, digamos, extinguindo as demais. Então, o ecossistema jurídico, ele, vamos dizer assim, é quase que infinito, porque o legislador está sempre fazendo alguma coisa, acompanhando os movimentos sociais, e por isso é importante, para a gente saber o que está em alta, acompanhar também o que está acontecendo na sociedade. Nós estamos discutindo fake news, nós estamos discutindo desinformação, a reforma tributária, a proteção de dados, a inteligência artificial, são coisas que estão na mira das novas legislações. Sim, é interessante isso você falar, até para a gente ficar sempre conectado mesmo com o que está acontecendo com o mundo. E dentro dessas mudanças de contexto, de sociedade, o direito vai se moldando também, né? Porque é isso, é uma carreira, como você falou, não está engessada, ela está em constante modificação. Isso é muito importante saber. O direito sempre corre atrás. Não existe você, assim, pode ter existido em algum momento, mas é pontual. Quer dizer, não existe o legislador parar e pensar assim, peraí, eu preciso regulamentar alguma coisa, porque isso vem a partir de acontecimentos, de fatos sociais. De demandas sociais. Demanda social, está acontecendo crime aqui e é um crime diferente. Pô, vamos criar um crime novo. Olha, agora vem a inteligência artificial, o que a gente tem que fazer para evitar que as pessoas sejam discriminadas? Aí você mexe na legislação. Então o legislador, ele não para e pensa assim, pô, não tenho nada para fazer hoje, vamos aí criar uma lei. Existe, como você muito bem falou, uma demanda social, uma percepção de algo que precisa de regulamentação, como aconteceu e está acontecendo recentemente sobre as apostas esportivas, as bets. Quer dizer, inventaram esse troço
E aí depois vem a regulamentação. Como é que você cria primeiro a regulamentação e fala, agora vamos criar um site de apostas? Não, primeiro os caras inventaram um modelo de negócio, chegou e falou, ó, peraí, precisamos cuidar disso aqui. É uma resposta, né? Sempre uma resposta ao que está vindo. E, Marcelo, você acha que tem algum setor ou tipo de empresa, né? Você já falou aqui das atuações, mas dentro dessas atuações, existe um tipo de empresa que contrata mais, que tem mais um olhar de demanda mesmo para quem cursou direito, para quem está atuando na área? É difícil falar assim de cara um setor, mas eu acho que seria outro setor que tem envolvimento com tecnologia. Todo mundo que produz, vende produtos ou serviços relacionados à tecnologia, talvez hoje tenha uma preocupação maior em contratar. Mas o fato é que o mercado jurídico brasileiro ele é bastante grande. Nós temos aí algumas pesquisas, todo mundo costuma comentar, nossa, nós temos mais de 1.000 cursos de direito no Brasil. Você imagina ter um país em que existam mais de 1.000 cursos de direito? Quantos bacharéis são formados por ano? Quantos passam na OAB e quanta mão de obra tem à disposição para trabalho? Então é claro que essa mão de obra toda, ela não é absorvida. Primeiro porque muitas pessoas fazem o curso não necessariamente pensando em trabalhar de fato na área, fazem por vários motivos. Podem fazer por hobby, podem fazer por curiosidade, podem fazer para complementar uma formação, já que a pessoa está trabalhando. O fato é que nem todo mundo que se forma em direito e passa na prova da OAB se torna advogado, vai de fato trabalhar. Além disso, infelizmente, no Brasil, a gente tem uma infinidade de cursos de baixíssima qualidade. Então, você até consegue passar na OAB, mas você não teve um preparo adequado para o mercado. Então, você está lá, você tem a sua carteira da OAB, você pode advogar, mas você não sabe montar um plano de negócios, você não sabe estruturar o seu escritório e tudo isso pode ser um desafio. Então, desculpa dar essa volta, mas quando a gente fala assim, quem contrata mais, quem sempre vai contratar são escritórios de ponta e grandes empresas. Mas aí já não é no volume. Eu estou pensando em alto nível de trabalho, num alto rendimento. Agora, grandes corporações, elas precisam sempre ter um bom corpo jurídico. E aí, ou isso é interno ou externo. Se for externo, você tem grandes escritórios. Existem escritórios com mais de 400, 500, 600 advogados que precisam dar conta desse tipo de demanda. Então, como são várias frentes e várias atuações, é bem difícil dizer assim, olha, esse setor, mas eu arriscaria, para a gente fechar, deixar uma coisa um pouco mais hermética, um pouco mais fechada, todo mundo que tem um core business focado em produtos ou serviços de tecnologia. Tá, legal. É um ponto interessante até para quem está procurando e pesquisando entender também, poxa, o que está rolando agora e se faz sentido dentro do que, né, acredita que gosta e tudo mais. Bom, a gente vai fazer uma pausa rápida na conversa e volta depois do intervalo. Na ESPM, a inovação não é apenas um diferencial, é uma exigência. Um lugar onde celebramos o inusitado. Aqui, o aprendizado vai além da sala de aula. Vivemos experiências internacionais e aprimoramos habilidades além do tradicional. Criamos networking de verdade, sendo referência na produção de conhecimento. Juntos, vamos liderar o futuro, seja ele qual for. E aí, vem com a gente? ESPM, o inusitado em constante movimento. Voltei e continua comigo o Marcelo Crespo, coordenador da graduação em Direito da ESPM, falando sobre a carreira. A gente já começou a falar um pouquinho, Marcelo, no outro bloco, sobre inteligência artificial. Mas como é um tema denso, né, um tema polêmico, é um tema que todo mundo se interessa tanto, acho que seria legal você pontuar um pouquinho mais sobre o impacto dessa inteligência artificial dentro do campo do direito. Como que o profissional, quem está buscando, né, se profissionalizar, pode se preparar para essa situação atual? Tem soft skills, hard skills que você acha que são importantes? Com certeza. Eu acho que assim, soft skills, elas sempre são importantes para qualquer profissão, para qualquer tipo de trabalho, porque vamos pensar numa profissão que você muitas vezes não demanda uma hard skill, que é você ser um vigilante, você ser um porteiro. As soft skills desses caras é terem empatia, terem jogo de cintura, saberem transparecer uma alegria mesmo não estando ali num bom dia, porque eles trabalham com público, né? Trabalham com pessoas. Quando você traz isso para a área jurídica, é claro que tudo isso é importante, mas também saber negociar, saber lidar com pensamentos diversos, porque afinal de contas, falar de legislação
é falar sobre interpretações, e eu tenho que poder ter condições de debater com as pessoas. Então, assim, na atualidade, soft skills vale para tudo. Hard skills, com certeza, é o conhecimento jurídico, mas se a gente puder colocar um pouco mais, um certo conhecimento do funcionamento da tecnologia, o que não significa dizer que a pessoa precisa saber exatamente como é que funciona um semicondutor. Mas ela precisa entender, por exemplo, como que funciona a internet. Porque a pessoa abre o computador, abre o tablet, abre o smartphone e tem lá a internet funcionando, mas ela precisa entender o que é uma URL, ela precisa entender o que é um provedor de serviço, um provedor de aplicação, o que é o nome de domínio, como o nome de domínio se diferencia de uma marca, que são conhecimentos técnicos que vão agregando ao direito, como a segurança da informação. Hoje, não dá para dizer também de você ter uma certa habilidade para manusear ferramentas que têm recursos de inteligência artificial. Porque, por exemplo, o pessoal pode falar do ChatGPT, mas não adianta pegar o ChatGPT, abrir e digitar qualquer coisa. É preciso ter um certo preparo, pelo menos de metodologia, de como você vai perguntar, por que você vai perguntar, tá? Você quer receber. Tem soft skills, tem hard skills, e elas não vão fugir de soft skills de relacionamento com as pessoas, de gestão de relacionamento, gestão de crise, gestão de times, e toda a parte da tecnologia, né? Isso são coisas que eu acredito que grande parte das pessoas que estão hoje fazendo cursos não necessariamente jurídicos, se tiverem, vão conseguir um desempenho melhor aonde quer que elas vão trabalhar, seja lá o que elas vão acabar fazendo como profissão. É um ponto que a gente traz bastante aqui em todas as conversas, né? A importância de se saber, de ter conhecimento que a inteligência artificial é uma ferramenta para pessoas, que a gente é parte fundamental desse processo, que a gente avalia como a gente vai pedir o que a gente for desejar lá e como a gente também vai entregar esse resultado que vai chegar, como a gente vai avaliar esse resultado, né? Porque não é, como você falou, só colocar e simplesmente nem olhar. A gente faz parte fundamental desse processo todo. Então, acho que é um ponto que a gente fica batendo bastante aqui. A gente é importante nesse processo, né? E, Marcelo, como que a gente pode falar agora sobre a área de direito na SPM? O que a gente tem mais especificamente para entregar? O que tem de diferencial dentro desse curso que você pode contar aqui um pouquinho para a gente? Claro, isso é super importante, eu estou muito feliz de poder falar sobre isso. Em primeiro lugar, tem algumas coisas que são muito importantes, mas que talvez seja mais difícil das pessoas perceberem, porque quem não vem aqui dentro, quem não conhece a instituição por dentro, talvez não consiga imaginar. Então, em primeiro lugar, a infraestrutura da SPM ela é fantástica. A gente tem ótimas salas de aula com recursos, parecem até banais comparados com outras instituições, mas todas as salas têm o ar-condicionado, todas as salas com o computador funcionando, a forma com que os alunos se relacionam no ambiente de ensino, nos nossos softwares, como eles podem agendar as necessidades deles no aplicativo para não terem que ir à secretaria. Além disso, a gente tem um corpo jurídico de professores que eu não tenho dúvida que são fantásticos, porque são pessoas extremamente tituladas. Eu tenho pós-doutores, eu tenho doutores como regra. Então, hoje, eu tenho 2 professoras que estão em processo de doutorado. Todos os demais já são doutores ou pós-doutorados. Então, a titulação máxima que se pode pensar, mas um bom professor não é só quem tem título. O bom professor é quem conhece a causa. Ele pode ter uma boa didática, mas ele precisa conhecer a realidade social para ensinar aquilo para os alunos, para não ter uma desconexão da teoria com a prática. E todos os nossos professores têm essa relação, todos têm essa boa interseção entre a teoria e a prática. Mas aí você fala, poxa, Marcelo, mas o diferencial é o corpo docente? É um dos diferenciais, mas vamos combinar uma coisa? Qual instituição vai dizer que não tem um bom corpo docente? Todo mundo vai dizer que tem. Qual instituição vai dizer que não tem uma boa infraestrutura? Toda instituição vai dizer. E a gente sabe que não é a verdade. Ninguém vai dizer, não, olha, a gente tem um curso mais ou menos, nossos professores não são tudo isso, mas a gente está se esforçando. Então isso não é de fato o diferencial. A gente pode pensar em diferencial numa proposta do curso a partir de uma questão metodológica mesmo. Então a gente tem aqui, para começar, o curso sendo integral
durante os 3 primeiros anos. Já são pouquíssimos os cursos que têm essa possibilidade. Então, durante 3 anos, o aluno estuda de manhã e um período da tarde, várias vezes por semana, de forma que a grade é a mais robusta de todos os cursos do Brasil. Além disso, a gente tem 3 linhas muito bem definidas, que uma delas é a linha de negócios, o que é muito importante para o profissional jurídico da atualidade ter conhecimento. Então, não adianta só saber a lei, não adianta só saber a Constituição. Como você vai lidar com empresas, como você vai lidar com desafios atuais do direito, esses desafios eles permeiam a economia, finanças e tudo mais. Então, eles têm aula de economia, eles têm aula de finanças, eles têm aula de marketing, têm aula de análise e visualização de dados. E isso de forma encadeada desde o primeiro semestre. Então, o diferencial não é só ter uma aula de economia, porque você colocar uma disciplina de economia num curso não é tão difícil assim. O mais difícil é você colocar isso desde o primeiro semestre, tornando isso uma linha de negócios dentro do curso. Da mesma forma, nós temos aqui o nosso Life Lab. O nosso Life Lab é o nosso laboratório de soft skills. O laboratório de soft skills significa que nós temos aqui, então, disciplinas, nós temos um sortimento grande de disciplinas que os alunos podem fazer uma trilha conforme preferirem uma ou outra matéria, com matérias como gestão de conflito e negociação, propósito carreira, felicidade, pensamento computacional, entre várias outras, e que ajuda na formação justamente daquelas habilidades que normalmente você não tem na formação técnica. E, de novo, isso desde o primeiro semestre de forma organizada e concatenada, então não é uma coisa solta, porque eu já vi, em alguns casos, ter uma ou outra universidade, faculdade, tem assim, eu tenho uma disciplina lá de soft skills. Tá, mas é uma solta no meio do programa, em algum lugar. A gente faz isso de forma organizada desde o início. E a nossa cereja do bolo é a linha do direito digital, do direito da tecnologia, também desde o primeiro semestre, também de forma concatenada, organizada, com direito e negócios digitais, privacidade e proteção de dados, compliance, segurança da informação, propriedade intelectual e inovação, provas digitais. Então, são 6 disciplinas específicas obrigatórias na grade, não são eletivas. Eu não estou falando das eletivas. Essa disciplina que o aluno é obrigado a fazer, queira ou não queira. Vai fazer curso aqui na SPM, essas disciplinas estão lá. E além de tudo isso, a gente tem aqui uma parte boa de customização da grade, porque os alunos customizam tanto no Life Lab, mas eles customizam também pensando num crédito que eles têm de eletivas, que são equivalente a 7 disciplinas que eles podem fazer, que na verdade podem vir a ser 14, porque tudo depende se são 7 eletivas de 4 créditos ou 14 de 2 créditos, né? Então ele pode fazer até 14 disciplinas que ele escolhe dentro do portfólio da SPM. É muita coisa. E nós temos tanto eletivas do direito, mas o aluno do direito pode fazer uma eletiva mais próxima das relações internacionais, ele pode fazer uma eletiva mais próxima da ciência de dados, que é um outro curso que tem tudo a ver com o direito, eles podem fazer uma eletiva mais próxima do curso de administração, de comunicação, de jornalismo, na verdade, qualquer curso, né? Então, isso dá uma possibilidade muito boa para os alunos de terem diferenciais no currículo e não só pensando no currículo para apresentar, na sua própria formação pessoal. Exatamente, acho que isso que eu estava pensando conforme você for falando, Marcelo, que eu acho que é rico para a sua vida mesmo, né? Aqueles repertórios que a gente vai adquirindo que são para a vida, não necessariamente direcionados só para aquela parte da carreira. Então, acho que é super interessante, eu acho que isso é um ponto bem atrativo aí dentro de tudo também. Bom, Marcelo, eu acho que foi um papo ótimo, acho que a gente conseguiu ter uma visão atual da carreira. Acho que é importante, né, a gente sair um pouco desse lugar, desse conceito enraizado e um pouco rígido do que é o direito. Acho que você trouxe bastante novidade pra gente e vai ajudar bastante quem tá ouvindo a pensar de uma maneira diferente. Que legal, eu fico à disposição. São sempre assuntos muito importantes, porque tem muitos jovens com muitas dúvidas mesmo. Eu, na minha juventude, não tive tantas dúvidas. Eu já fui um cara advindo de uma família de gente de formação jurídica, ninguém me obrigou, mas eu já vivi aquilo ali, para mim foi mais fácil optar pelo direito. Mas não é todo mundo assim, e hoje o mundo está em uma constante mudança, então é importante a gente bater esse papo, e eu fico à disposição para o que a gente mais precisar fazer num outro episódio, conversar com
essa turma muito boa que está vindo por aí. Legal, Marcelo, te agradeço muito, viu? Brigadão. Valeu, até a próxima. E aí, surpreso com a quantidade de oportunidades diferentes que alguém formado em Direito tem? Se você se interessou por essa carreira, não deixe de conhecer a graduação de Direito da ESPM visitando espm.br. E não se esqueça de seguir o Primeira Jornada em sua plataforma de podcasts preferida e avaliar o programa. Até mais, fui! Este podcast foi editado pela Maremoto.